Boa noite a você, telespectador da Rede Brasil de Comunicação. Seja bem-vindo a mais um programa em off. Neste domingo, conversaremos a respeito da educação no Recife, a questão da gestão Geraldo Júlio, que está pela metade. Completou 2 anos, está entrando no 3º ano. Vamos conversar a respeito deste e outros assuntos relacionados com o PSB, PSDB, PT, com o vereador André Regis, que também é presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui no Recife, no programa em off que está começando agora. Vereador André Regis, também presidente do Diretório Municipal do PSDB, muito obrigado pelo seu atendimento ao convite da nossa produção. Prazer é meu. Bom, nós queremos informar ao nosso telespectador que convidamos também representantes dos partidos aliados à Prefeitura do Recife. Mas, de última hora, a entrevista, o debate que estava marcado também com um dos vereadores que faz parte da base aliada, foi desmarcado, a assessoria do vereador desmarcou, alegando um outro compromisso. Enfim, gostaríamos de ter o debate aqui entre representantes da oposição e também representantes ligados à Prefeitura da cidade do Recife. Infelizmente, nós não poderemos ter a parte da Prefeitura, mas vamos seguir no debate aqui no programa de hoje, conversando com o André Regis a respeito, André, desses 2 anos da gestão Geraldo Júlio do PSB aqui na cidade do Recife. Que avaliação nós podemos fazer à metade do mandato? Bem, a grande questão é saber se a cidade ela tem melhorado. Se a gente vive hoje numa cidade que tem viabilidade, se a gente vive numa cidade sustentável. Eu acredito que a gente não tem avançado na velocidade adequada para fazer face a todas as demandas. A gestão Geraldo Júlio ela tem uma grande vantagem de largada, que é de ser sucessora da gestão João da Costa e das gestões João Paulo. A cidade foi praticamente destruída. Essa aqui é a realidade durante as gestões do PT. O PT foi incompetente praticamente em todas as áreas. Então, se você sucede uma administração de baixíssima qualidade, como foi a gestão João da Costa, você tem uma vantagem em termos comparativos. O que a gente percebe também é que a gestão Geraldo Júlio ela foi iniciada com uma expectativa muito elevada, muito em função ainda do que havia sido construído em Pernambuco durante os melhores anos do pico de desenvolvimento de Suape. Então, se esperava que Recife tivesse todas as vantagens em decorrência desse recém-desenvolvimento no Porto Suape. Mas o que a gente observa ao longo ao término do 2º ano, início do 3º, é que a gestão tem perdido força. A gestão ela não tem mais aquele fôlego. As obras estão paradas, as grandes questões continuam não resolvidas, problemas muito sérios na área de saúde, na área de mobilidade, na área de educação. Isso faz com que haja uma dúvida acerca do futuro próximo, não é, dessa cidade. Então, o nosso papel tem sido de fiscalizar apontando os caminhos alternativos e os melhores caminhos para que a gente possa transformar Recife, de fato, numa cidade que recupere a sua pujança econômica através da inovação e também que possa ser uma cidade sustentável. Como representante da oposição, como é que o senhor tem visto a questão das obras que o senhor fala aí que estavam paralisadas? Muita gente diz, porque as torneiras do governo federal foram fechadas naquele momento em que Eduardo Campos afirmou que ia ser candidato à presidência da República e as verbas não vieram mais, ou vieram de forma muito pequena, muito pouco a liberação de verbas. O senhor, como oposição à prefeitura, confirma que isso realmente aconteceu aqui? Olha, eu tenho convicção de que havia
expectativa de receitas que não se configurou. Eu acredito também que, em havendo a candidatura de Eduardo Campos à presidência, o planejamento foi equivocado, porque se procurou dar uma dimensão a um volume de obras que seria para fazer com que Recife se tornasse uma grande vitrine. E foi dito isso. O prefeito e todos os do PSB, inclusive abertamente, disseram Recife será uma grande vitrine da candidatura de Eduardo Campos. Então, o que acontece é que a prefeitura não teve fôlego, porque não conseguiu o financiamento externo que pretendia, inclusive com a autorização da Câmara, e o governo federal não transferiu recursos adequados para que as obras andassem. E, inclusive, nesse atual momento em que o governo federal está em colapso do ponto de vista das suas finanças, a situação para o Recife é difícil, porque se abriu muito, várias obras em curso, e o que a gente vê é que os empresários, os contratados da prefeitura estão numa situação difícil. Eu visitei uma escola, um canteiro de obras de uma escola que está parada praticamente na Avenida Norte, que é a Escola Santo Amaro. O prédio da escola antiga não tem condição alguma de funcionamento. É um calor intenso, espaço violador de direitos humanos. É o risco para a criança estar lá. A gente denunciou no início da gestão. A prefeitura disse, vamos fazer uma escola nova. Começou a fazer a obra. A escola era para estar pronta em agosto de 2014. Depois passou para dezembro de 2014. Depois agora para abril de 2015. Quem chega lá nitidamente percebe que nesse ano letivo a escola não estará pronta. E qual foi a justificativa do empreiteiro? Nós não estamos recebendo. Então, se aqueles que foram contratados não recebem, as obras param. E esse é um retrato da atual gestão, a falta de recursos para tocar as obras que foram iniciadas. Quer dizer que se pensou que ia ter muita verba, se fez projetos, começaram as obras, mas, não, como o senhor falou, não houve fôlego financeiro da Prefeitura. Exatamente. A Prefeitura ela não foi suficientemente competente no planejamento para que a execução se devesse no período certo. Então, a gente vai fazer esse levantamento a partir dessa constatação. Quais são as obras no Recife que estão no cronograma? Nenhuma. Uhum. Na questão das verbas estaduais, por exemplo, os dois governos são PSB, não seria natural que essas verbas chegassem? Porque a gente admite quando é do governo federal, porque PT e PSB ficaram meio intrigados um com o outro. Mas em relação às verbas que dependem do governo estadual? Bem, geralmente quem ajuda tanto o governo estadual quanto o governo municipal é o governo federal, porque é ele que concentra a grande a receita. E o governo estadual ele não tem recursos hoje também. O que acontece na prefeitura da cidade do Recife está acontecendo no governo de Pernambuco. O governo está sem dinheiro. Então, é difícil você administrar sem recursos, principalmente se você não tiver um compromisso em romper com uma gestão que não é uma gestão profissional. Você precisa estabelecer critérios de gestão que possam reduzir custos com a máquina. Geralmente, esse debate não existe. Quanto custa manter a máquina pública? Porque o que acontece é que toda vez que falta recursos, o administrador, o gestor, ele aumenta a carga tributária. E toda vez a gente paga mais. O aumento da carga tributária nos 3 níveis, ele é inexorável, justamente porque não há essa preocupação de dizer, olha, no momento de aperto, vamos reduzir custos, vamos diminuir. Não. Então é uma bola de neve que vai aumentando porque sempre a máquina está puxando mais recursos e vai chegar um ponto que a administração não aguenta. É o que estamos vendo no governo federal. Que nota o senhor daria, então, a esses 2 anos de governo da Prefeitura do Recife, do PSB? É difícil de colocar nesses termos uma nota. Eu diria que, se a gente pensasse numa lógica escolar, eu diria que não seria aprovada por média.
haveria necessidade de ir para uma final. De uma recuperação. De uma recuperação para poder fazer o trabalho de casa. Uhum. Bom, e o que tem feito a oposição ao longo desses 2 anos em relação a essas questões? A oposição é fundamental para uma democracia. É a oposição que pressiona a prefeitura, o governo do estado e a União para que ela possa ser melhorada. Então é muito ruim quando existe um comportamento refratário ao trabalho da oposição. Nós não somos oposição à cidade, nós somos oposição ao que não está indo bem. Nós somos oposição aos projetos que não são adequados. Então, o que nós estamos propondo é para a cidade, toda vez que a gente critica, toda vez que a gente vai para um enfrentamento, a gente procura mostrar como o projeto deveria ser aperfeiçoado. A semana passada, por exemplo, aprovou-se na Câmara dos Vereadores do Recife uma lei que permite a contratação de temporários sem concurso público mediante apenas a avaliação de currículo. O princípio da impessoalidade foi embora. É uma coisa que fere frontalmente, inclusive, o artigo 37 da Constituição. A gente foi para a tribuna, a gente criticou, a gente sensibilizou alguns, mas o governo mandou aprovar daquela forma. Isso é ruim. Por quê? Porque a gente poderia aperfeiçoar a lei e a gente não teve essa oportunidade simplesmente porque a base do governo, que é muito ampla, ela aprova tudo. Mas o nosso papel, se a gente não tem condições de aprovar, a gente tem, no mínimo, o poder de alertar a população do que está sendo feito de forma inadequada. É interessante essa questão, porque isso acontece em todas as esferas. Em muitos casos, a oposição diz que é inconstitucional, que não pode ser aprovado, e é aprovado de qualquer jeito porque a situação é ampla maioria nas casas. Isso não pode ser anulado na esfera judicial? Como é que isso passa assim, sem problema, e continua valendo? Olha, o Poder Legislativo, ele é o responsável por fazer esse controle da constitucionalidade em caráter preventivo, para impedir que o mal aconteça. Depois que acontece, tem que haver o controle repressivo do judiciário. Mas é muito difícil, porque o controle repressivo do judiciário, ele é caro, ele é lento. Imagine todo cidadão que se sentir prejudicado, ele vai ter que constituir um advogado, ele vai ter que pagar um advogado, ele vai ter que ir para a justiça, ele vai ter que pagar custas, ele vai num processo incerto, que mesmo que ele ganhe em primeira instância, ele pode perder na segunda, e isso faz com que a administração, ela muitas vezes, ela prefira jogar o problema para a via judicial, porque poucos terão condições de ir para o enfrentamento. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, que essa estratégia ela seja utilizada nos 3 níveis de governo e de uma forma generalizada no Brasil todo. E nós vamos continuar conversando a respeito dessas questões daqui a pouco, no segundo bloco do programa Em Off de hoje. Começamos então o segundo bloco do programa Em Off desta noite, conversando com André Regis, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB. Nós convidamos também representante do governo PSB aqui na Prefeitura do Recife, algum vereador da Câmara, e na última hora, já estava marcado, na última hora a assessoria desmarcou, afirmando que o vereador não poderia vir ao debate. Enfim, estamos conversando com André Regis, que é da oposição. Oposição, vereador, que teve mudanças com as últimas eleições para deputado estadual, federal, por conta das saídas que aconteceram. Saiu o Raul Jungmann, me parece, a Priscila Krause também, o Jungmann foi para a Câmara Federal, a Priscila Krause foi para a Assembleia Legislativa. E como é que ficou a nova composição da oposição na Câmara Municipal, hein? Mudou significativamente, porque perdemos 2 grandes quadros, 2 parlamentares que tinham serviços prestados e que estavam no exercício ali de um contraponto muito importante. E agora nós temos a chegada do PT, que resolveu
ir para a oposição e nós nos antecipamos a essa chegada do PT à oposição, mas dizendo que, olha, não tem sentido nós estarmos juntos com o PT. Então, temos agora 2 blocos. Temos o bloco do PT, temos também o PTB e nós mantivemos a nossa posição, que é a original. Então, dos 2 anos do mandato de Geraldo Júlio, nós estamos sempre onde nós estivemos. Os outros aqui mudaram de posição. Uhum. Quando o senhor fala do PT, me parece que há um pouco de rancor, sei lá. Não é rancor. O que há é uma divergência profunda. Não há como nós estarmos juntos com o PT. Primeiro porque o que nós estamos sofrendo na cidade é em decorrência à gestão desastrosa do PT, como eu coloquei aqui anteriormente. Então, a gente tem uma situação difícil, porque você criticar a atual gestão estando ao lado do PT é uma contradição. Então, nós queremos deixar bem claro, olha, o que é do PT, o que é de Geraldo Júlio é de Geraldo Júlio. Por isso que desde o primeiro momento que Geraldo Júlio assumiu, nós fizemos um trabalho de mapeamento da herança que o PT deixou para que a gente pudesse responsabilizar tanto o PT quanto o PSB. Nós estamos, portanto, numa posição nossa tranquila. E a posição do PT é de uma oposição radical. O PT faz uma oposição que eu considero que é oposição à cidade, na medida em que qualquer projeto eles estão contra, porque agora eles são da oposição. Quando eles perderam a eleição, eles resolveram ir para o governo muito em função de uma relação de busca de espaço de poder, coisa que nós não quisemos fazer. Então, há uma diferença básica de visão de sociedade. O PT e o PSDB divergem em todos os 3 níveis. Então, nós acabamos de perder uma eleição acirrada para a presidência da República, muito em função de práticas nocivas à atividade política praticadas pelo PT. O estelionato eleitoral praticado nessa eleição, com toda essa máquina de marketing político robustecida com os recursos desviados da Petrobras, nos tiraram da presidência. Então não tem como nós fazermos uma oposição à gestão geral do Júlio ao lado do PT, porque aí eu acredito que a gente estaria fazendo era uma oposição à cidade. Isso nós não fazemos. Já que o senhor estava falando em relação ao governo federal, o PSDB também fala na possibilidade do impeachment e tal, e tem gente que diz, olha, é exagero, não chega a tanto, tal. Como é que o senhor analisa essa questão toda? Olha, o PSDB ele está acompanhando o debate público. Não somos nós que estamos impulsionando o debate acerca do impeachment, mas o fato é que o debate é real. Quem está discutindo é a população. As redes sociais, as manifestações são de toda sorte de difusão a partir do cidadão comum. Não é o PSDB que está fomentando esse debate. Eu acredito que a Constituição precisa ser respeitada e o artigo 85 da Constituição, qualquer telespectador pode pegar a Constituição, pode digitar no seu computador, artigo 85 da Constituição Federal. Vai encontrar lá as hipóteses do impeachment, as hipóteses de crime de responsabilidade do presidente da República ou da presidente da República. Entre uma delas está quando a violação por parte do presidente ao livre exercício dos demais poderes, notadamente o poder legislativo. E não há dúvida de que isso tenha ocorrido, porque essa base conquistada com o dinheiro da Petrobras, ela corrompe os parlamentares. E quando você corrompe parlamentar, você está atacando o livre exercício de um poder. Isso é apenas um dos indicativos das hipóteses previstas na Constituição. Em 1992, nós destituímos um presidente, o presidente Collor, por conta de um carro Elba, que hoje seria um Palio da Fiat. Hoje, com o dinheiro do Petrolão, era possível comprar a Fiat toda. Então, compraríamos toda a montadora Fiat no Brasil, vale menos do que os 2/3 de recursos que foram desviados, que é o grande prejuízo da Petrobras. A Petrobras perdeu mais de 85 bilhões de reais.
Isso em função de um projeto de poder que está se mostrando nocivo ao interesse nacional. O Brasil está entrando em colapso, a economia está entrando em colapso. E, durante a campanha eleitoral, houve um mascaramento da real situação para se ganhar a eleição. Se fez tudo para se ganhar a eleição. Isso é inaceitável. O senhor acredita, então, que ainda vai haver desdobramentos em relação a esse assunto? Eu acredito que sim. Na medida em que a popularidade da presidente cai, na medida em que a população sente as reais consequências do desmando, a população vai dar insatisfação para a ação. E isso pode resultar num movimento de povo na rua. E povo na rua pode significar, sim, a discussão ela ganhar intensidade, mas eu repito, o PSDB não fomenta, o PSDB está acompanhando o debate público que está presente em todas as redes. Eu vi outro dia desses na rede social, no Facebook, alguém reclamando o seguinte: por 10 centavos fizeram aquela mobilização em junho de 2013 e por 80 e tantos bilhões ninguém faz. E por que o senhor acredita que as pessoas não foram às ruas novamente em relação a essa questão? Olha, é difícil você desencadear o mesmo processo duas vezes, de botar as pessoas nas ruas, porque quando as pessoas em 2013 foram para as ruas, elas foram com a expectativa de modificação da realidade, melhores condições, políticas públicas. Havia um processo eleitoral muito próximo, então muita gente foi já numa antecipação do processo eleitoral de 2014. Mas o que aconteceu com a chegada no movimento de rua, aqueles chamados black blocs, o quebra-quebra, afastou muita gente das ruas. Muita gente tem medo de ir para as ruas e simplesmente se vê numa situação de risco de vida. Mas eu acredito que ainda as pessoas vão voltar às ruas. Eu tenho muita convicção nisso. Parece que tem até uma mobilização marcada para o dia 15 de março, não é isso? É uma delas. E veja, ninguém sabe quem começou, isso está circulando. Então é um movimento meio que anárquico. O que é anárquico não tem cabeça, não tem controle. Pode dar certo, pode dar errado. Também nós não temos controle sobre o que vai vir da Operação Lava Jato. Todos os processos que foram encaminhados para o Supremo Tribunal Federal por conta do foro privilegiado de alguns parlamentares, isso virá à tona agora, porque o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele esperou que a nova legislatura fosse empossada, agora em fevereiro, para poder encaminhar ao Supremo Tribunal Federal as denúncias por conta da questão do foro privilegiado. Então, o que vai vir por aí pode ser estarrecedor e pode vir alguma espoleta que possa fazer com que as pessoas, de fato, sigam o caminho das ruas pedindo que a restauração da decência, ela de fato ocorra. Porque o que é lamentável é que não houve efeito pedagógico do mensalão. O mensalão aconteceu em 2006, se descobriu. Do mensalão, se estancou, houve os processos, a condenação dos líderes do PT, da direção do PT, inclusive condenação no Supremo, prisão. Mas o que a gente está observando na Operação Lava Jato é que depois do mensalão acontece em 2005, o que está sendo investigado agora é do período posterior, 2007, 2008, 2009, 2010. Esse período já é posterior ao mensalão. É nesse período posterior ao mensalão que a gente vê que a coisa ela foi escalonada. A corrupção ela escalonou, ela aumentou. Eu acredito que isso muito em função de que a população não deu o recado certo em 2006. Quando a população descobre o mensalão, se ela reelege o presidente envolvido com o escândalo, que foi o caso Lula, ela está sinalizando que ela tolera. Então, por mais que você até concorde com determinadas políticas, quando um princípio ele é atacado, quando um princípio ele é violado, se você permite que esta pessoa que não teve apreço aos princípios, ela continue,
O que você está dizendo é: eu não ligo, pode continuar metendo a mão. Então, o que aconteceu é que houve um aumento em decorrência de uma tolerância da população a práticas corruptas. Então, nós estamos pagando caro, muito em função de que quem cometeu o crime foi recompensado com um novo mandato. Então, democracia pressupõe a alternância de poder, disputa de eleição, quem ganha governa. Quando alguém que está no poder perde uma eleição, procura detectar qual foi a razão de se perder a eleição. Então, se lá atrás o PT tivesse perdido, talvez o PT não tivesse degenerado da forma que se degenerou. Deveria dizer: olha, vamos voltar às origens, porque nesse caminho a gente perde a eleição. Quando o PT começa a ganhar, e aí perdeu-se o controle. O que a gente percebe hoje é que as mesmas cenas de em 2005, o presidente do PT dizendo que o PT não cometeu nada de errado e daqui a pouco todo mundo preso e agora nova diretoria. Agora, novamente, a mesma história. Eu acredito que a população precisa dar um basta, precisa dizer: olha, nós não compactuamos com a falta de decência. A atividade pública, ela pressupõe a decência, a honradez. Se ela não existir, o restante não se constrói. Bom, vamos voltar um pouco, então, à questão municipal. A gente falava sobre a oposição na Câmara e o senhor falava que estava dividido em blocos. Isso não é prejudicial para a oposição e automaticamente não se torna uma facilitação para a situação, para os partidos da base aliada, que vão aprovar, talvez, teoricamente, mais fácil aqueles projetos que virão do Executivo? Não, eu acho que do ponto de vista do debate é pior para a administração, porque agora você tem mais vozes. Então o PT vai estar lá criticando. Nós estaremos também criticando, apontando os caminhos alternativos. Então houve um aumento. Na verdade, a dificuldade para Geraldo Júlio é maior. Também, numericamente, tem-se mais parlamentares que podem, por exemplo, assinar um pedido para que haja vistas no projeto de lei, porque praticamente nós só tínhamos 4. Agora já são mais de 12 parlamentares que se colocam na posição de oposição. Então, na medida também que a prefeitura está perdendo força, ela não está conseguindo manter o mesmo ritmo dos primeiros meses de gestão, eu acredito que a situação também não será fácil para a prefeitura. Ela vai sofrer também as consequências dessa diminuição da atividade econômica. O PIB 2014, que acabou de ser divulgado agora, demonstra crescimento negativo. O Brasil, isso tem reflexo na economia local também. E o Recife já vinha também perdendo espaço econômico. Recife é uma cidade que tem perdido o seu dinamismo econômico. Então é preciso que a gente reencontre. E qual a estratégia, a logística do PSDB para colocar as coisas que estão equivocadas, para cobrar, para fiscalizar? Que estratégia vai ser utilizada? Olha, são os meios que estão disponíveis, né? A tribuna da Câmara, os meios de comunicação, através do que a gente consegue repercutir, as redes sociais, que hoje também é uma grande ajuda. Então, qualquer pessoa que quiser acompanhar meu mandato, se digitar andreregis.com.br, vai encontrar lá o que é que nós fazemos, a nossa produção legislativa, o nosso discurso político, a nossa fanpage também no Facebook. Então, as redes sociais também viabilizam uma nova forma de relacionamento do político com o seu eleitorado. E de uma forma muito horizontal, né? Porque nas redes sociais você coloca e você recebe de volta. E todo mundo é igual. Então a gente defende, a população ela responde. E o que a gente tem observado também é que quando a gente critica, muitas vezes a prefeitura ela vai e ela resolve. Então isso faz parte também do processo. A gente não quer que o que a gente critique a prefeitura deixe de fazer. Pelo contrário, toda vez que a gente critica e a prefeitura vai e resolve, isso significa que o mandato ele tem força. Significa que existe uma razão da gente lutar. Porque se tudo que você criticasse, a prefeitura simplesmente ficasse inerte e a população não tomasse conhecimento, o mandato ele perderia
o seu valor. Isso é interessante que eu lhe perguntar. E como avaliar esses primeiros 2 anos em termos de trabalho do PSTB e da oposição como um todo na Câmara? Se reclamou muito, se cobrou muito e se teve retorno em relação a isso, o senhor já de alguma forma respondeu, né? Olha, sim, eu acredito que tem tido sim uma resposta da Prefeitura, não em tudo, mas sim. Por exemplo, nós no ano passado nós denunciamos a qualidade do material escolar das crianças que frequentam as nossas escolas públicas. O lápis, você fazia a ponta, ele ia acabando, porque o lápis quebrava o grafite. Má qualidade. Péssima qualidade. Você escrevia no quadro, você não conseguia apagar, porque a tinta ela não servia para o propósito de escrever no quadro, por exemplo. Este ano, o kit escolar que a Prefeitura está disponibilizando é de excelente qualidade. Vou nem dizer que é boa, é de excelente qualidade. São as melhores marcas do mercado que estão sendo dadas à nossa criança na escola pública municipal. Em função do quê? Da nossa denúncia. Denunciamos ao Ministério Público, denunciamos ao Tribunal de Contas. E aí, a partir do momento que a população sabe, e a gente denunciou que não recebiam, tá certo que isso é apenas um item que funcionou. Mas, por exemplo, a gente vem dizendo que o material, a fardamento não chega. O fardamento chega em número errado. O fardamento chega em quantidade insuficiente. O fardamento não chega quando deveria. O sapato a gente critica porque não chega e quando chega não há nenhum trabalho para saber qual é o tamanho do pé da criança. Então as mães recebem qualquer tamanho porque não há opção. Então isso é falta de gestão. E a gente está lá, nós estamos numa fiscalização intensa, nós escolhemos a educação como prioridade. Toda população que progrediu, todo país que progrediu pela educação. Uma criança, quando ela é educada, ela será um adulto que irá viver do seu trabalho. Ela viverá na sua plenitude, porque a educação é que transforma. E nos primeiros anos, Mário Neto, dos 0 aos 6 anos, 7 anos da vida de uma criança, ela tem uma janela de oportunidade. Ela aprende tudo. O que se ensinar uma criança, ela aprende. Sendo pobre ou sendo rica, ensinando, ela aprende. Agora, quando você perde essa janela de oportunidade, tudo fica mais difícil, porque aí as conexões cerebrais, isso é provado pela ciência. Então, o que é que a gente tem na cidade? A Prefeitura ela abandona suas crianças e depois o governo federal vai ter que estabelecer programas sociais para manter adultos que, se tivessem sido educados no momento certo, estariam produzindo, estariam trabalhando, estariam pagando tributos, estariam contribuindo para uma sociedade próspera. Então, enquanto o Brasil não acordar para que o único caminho para um futuro decente para todos seja a educação, a gente vai ficar patinando. Ora a gente sobe, ora a gente desce, ora a gente sobe, ora a gente desce. Então, nosso trabalho, nossa ênfase é na fiscalização das 320 unidades de ensino da rede municipal de ensino, do Recife, contribuindo para que os professores tenham melhores condições de trabalho e contribuindo para que essas 94 mil crianças elas não sejam abandonadas. Recentemente, alguém me alertou a respeito de um dado interessante. Aí o telespectador pode também ficar atento a essa questão. Quando eu era repórter, hoje eu ancoro um programa aqui, na Rede Brasil de Comunicação e na Rádio CBN. Quando eu era repórter, estagiário ainda, fazia muitas matérias sobre educação municipal, educação estadual, e nós, naquela época, tínhamos mais de 1 milhão, chegamos a ter mais de 1 milhão de alunos, 1.200.000 alunos na rede estadual, mais de 120 mil alunos na rede municipal do Recife. E hoje nós temos menos alunos. E alguém me chamou a atenção e disse o seguinte: olha, não é interesse dos governos hoje dar uma educação de qualidade, porque se der essa educação de qualidade pública, as pessoas vão correr para o ensino público. Isso vai ser um custo a mais para os governos. Eles vão ter que investir mais. E eu fiquei abismado com essa colocação. Como é que o senhor analisa essa questão? E tem um fundo de verdade nisso aí ou não? Tem sim. De fato, a gestão 120 mil alunos se atingiu na gestão Roberto Magalhães. E hoje ela cresce
e depois ela diminui. Hoje nós temos uma rede com 90 mil alunos. Para onde foram 30 mil crianças? Foi a natalidade que foi reduzida? Não. É porque se o pai melhorar um pouquinho de vida, a primeira providência que ele faz é tirar a criança da escola pública para se colocar numa escola particular. Por quê? Porque a escola pública não é boa. E a prefeitura, se ela melhorar a escola pública, ela vai ter mais crianças. E se ela tiver mais crianças, ela vai ter mais custo. Essa talvez foi nessa linha que você está colocando. O fato é que a criança hoje, na rede municipal do Recife, custa R$ 800 por mês. É o preço da escola privada. R$ 800 por mês particular. É o preço das nossas melhores escolas particulares. Se a prefeitura ela não é capaz de ofertar com este valor e a iniciativa privada o que é que justifica isso? Falta de gestão. Então, a nossa criança na rede municipal, ela tem o direito de ter uma educação proporcionalmente compatível com o que nós investimos, que são R$ 800 por mês. Então, essa é a pura realidade. Ao invés das nossas crianças serem bem cuidadas, elas são praticamente abandonadas. O nosso IDEB do Recife constitui um dos 5 piores entre as capitais do Brasil. E a gente vai continuar conversando a respeito desse assunto no terceiro e último bloco do programa Em Off dessa noite. Chegamos ao último bloco do programa Em Off dessa noite, conversando com André Regis, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB. Relembramos que convidamos também representante da base aliada do governo PSB aqui no Recife e, de última hora, a pessoa que vinha desmarcou, alegando um outro compromisso. Estamos conversando com o André Regis, que é da oposição. Bom, o senhor falava no finalzinho do último bloco a respeito da questão do IDEB. Que números o senhor tem? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no município, que é uma composição de notas. O que a criança recebe de nota na Prova Brasil, que é uma prova nacional, onde ela faz matemática e português, somado ao fluxo de aprovação na escola. Quando a escola aprova o aluno, ela recebe uma pontuação. E essa pontuação ela é somada ao resultado da Prova Brasil, o que dá o IDEB. O nosso IDEB, nós temos 4,3 no Fundamental 1, ou seja, nossas pequenas crianças, e nós temos 3,2 no Fundamental 2, aquelas que estão ainda antes do ingresso no ensino médio. O que é péssimo. Nós estamos entre as 5 piores capitais do Brasil. Nenhuma capital tem, com o nível de investimento que nós temos em educação, consegue um IDEB tão baixo quanto o nosso. E ele é baixo, mas ele ainda é mascarado, porque as nossas escolas, elas aprovam todas as crianças praticamente. Então, como o fluxo de aprovação, ele é acima de 90%, é acima de 95%, o IDEB sempre vai ser um pouquinho elevado já de origem. Mesmo que a escola receba 0, os seus alunos recebam nota próxima a 0 em matemática e português, porque o desenvolvimento das nossas crianças em português e matemática na Prova Brasil é inferior a 20% do ensino adequado. Isso significa que, na média, apenas 20% das nossas crianças atingem o que deveria ser o esperado. O índice satisfatório. O índice minimamente satisfatório. Não é nem que elas estejam muito bem, é que elas aprenderam alguma coisa. Então, é uma tragédia. Isso é uma tragédia antecipada. Se você antecipar o futuro dessas 90 mil crianças, você irá perceber que elas não terão trabalho. E não está se vendo isso? Não. Olha, nós estamos alertando, mas esse quadro a gente alerta, mas a prefeitura continua no mesmo modelo que não dá certo. A prefeitura ela alega que vai melhorar, que reformou escolas que não são reformadas, não são reformáveis, porque a nossa rede ela é formada por casas, 40% da rede é formada por casas alugadas, onde se vivia uma família com 5, 6 pessoas, e de repente abriga agora 200 crianças.
banheiros que não são adaptados, 2 banheiros pequenos. Então tem problema de abastecimento de água, problema de higiene. O calor é insuportável em sala de aula. Você encontra salas de aula que no início da manhã você passa dos 30 graus, 30, 32 graus. Os professores adoecem. Os alunos ficam sem condição de aprender. Como é que a criança vai reter informação se ela está sofrendo no calor? E a gente tem tudo isso comprovado porque nós levamos termômetro ambiente e nós levamos também para as salas de aula o luxímetro. A gente verifica a luminosidade. E a gente frequentemente encontra escolas abaixo de 200 lux, que é inaceitável, porque isso prejudica, compromete visualmente a criança. E nós encontramos as nossas escolas muito acima dos 26 graus, que seria o limite de uma sala de aula agradável. Então, essa escola Santo Amaro que eu mencionei, o seu prédio, nós estivemos essa semana lá na Operação Volta às Aulas, as professoras estavam derretendo, 7h30 da manhã derretendo, 32 graus a gente encontrou em sala de aula. Elas falam que quando chega 11 horas da manhã é o caos, é uma situação de terror dentro da escola. Como é que uma criança aprende nesses termos? Aí a prefeitura diz que está fazendo escolas, as escolas atrasam, e o que acontece também é uma situação de muita injustiça, porque quando ela faz uma nova escola, aí você coloca 200 crianças numa boa escola, razoável escola, e você deixa todas as outras sofrendo. O que é que faz com que uma criança tenha o direito de ir para uma escola boa e a outra ir para uma escola ruim? Quando a gente reclama... Quer dizer que tem maquiagem nessa propaganda da questão de educação no município? Eu acredito que a prefeitura ela faz um desserviço à população quando ela não mostra a realidade. A realidade é cruel. A realidade ela é dramática. Nós estamos perdendo toda uma geração por omissão do poder público e não é por falta de recursos. Nós precisamos combater isso. Uma nova rede é necessária. Então, é preciso que a gente tivesse todo um esforço da sociedade para dotar a nossa cidade de um novo modelo escolar. Aí faltam recursos para a nova escola, mas não faltam recursos para o carnaval. Então, nós assistimos que existem programas que não são prioritários e a prefeitura coloca dinheiro. Então, no que é fundamental, se retarda. Eu estava num debate na Câmara Municipal recentemente sobre isso e uma vereadora da base do governo disse, não, mas tem que ter paciência porque tem os contratos, tem que ter a burocracia. Eu disse, vereadora, se a sua filha ou seu filho estivesse numa sala de aula a 32 graus e alguém chegasse e dissesse, tenha paciência que nos próximos anos a gente vai resolver isso, a senhora não aceitaria. Por quê? Porque esse período, ele é um período fundamental para aquela criança. Passou aquilo, aquela janela acabou, não tem mais volta, não tem mais recuperação. É diferente de uma obra que você retarda. Uma pintura você pode retardar, mas uma criança não. Perdeu-se aquele momento, os danos são irreversíveis. É lamentável que uma regra tão simples a prefeitura ela não tenha assimilado. Então, a nossa luta toda é para que a prefeitura rompa com o atual modelo. Tinha que fechar muitas escolas, fazendo com que as crianças fossem alocadas numa outra. Mesmo que ocasionalmente você pagasse uma escola particular para a criança estudar enquanto a escola nova fosse feita. O que não pode é você justificar, não, enquanto eu faço a nova, a criança sofre na que é inaceitável. Eu não aceito, eu acredito que isso é desumano. E a gente tem combatido, a gente tem denunciado, e espero que algum dia a gente acorde para a realidade. Sem educação não há futuro. Se eu não estou enganado, o senhor vai me corrigir se eu estiver enganado, a sua campanha eleitoral foi justamente baseada em cima da questão da educação, foi isso? Foi. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, minha vida é dentro de sala de aula. E a gente fez uma campanha focada em educação. Nós temos isso como uma causa. E nós não iremos cessar essa nossa luta por uma educação de qualidade. Fizemos também um mapeamento de todas as escolas do município. Raio-X das escolas. Se alguém quiser, andreregis.com.br, vai lá e tem raio-x das escolas. Você encontra, Mário Neto, todas as escolas, relatório fotográfico, nota na Prova Brasil, nota do IDEB, o relatório que a gente produz, porque todo dia nós fiscalizamos 2 escolas. Nós temos uma equipe multidisciplinar
formada por administradores, por advogados, por historiadores, por pessoas formadas em diversas áreas e que vão, fiscalizam, produzem relatórios, a gente denuncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando é para denunciar e a gente apresenta requerimentos à Câmara dos Vereadores para que o prefeito tome providências. Nós já aprovamos mais de 1000 requerimentos ao longo dos 2 últimos anos. Então está tudo documentado e todo requerimento a gente dá ciência ao Ministério Público. Se acontecer alguma coisa, alguma tragédia que está prestes a acontecer, porque nós temos escolas embaixo de barreira, nós temos escolas que não têm extintor de incêndio, escolas com extintor de incêndio vencido. A última escola que eu fiscalizei, o extintor vencido desde 2008. Desde 2008. A gente encontra escolas que falam que sem água, a gente é que tem que pressionar para a prefeitura religar a água, a gente é que tem que pressionar para que haja... A gente encontrou uma escola que o filtro de água, que era a criança bebia, estava vencido desde 2004. Nunca havia sido trocado. Então, as crianças adoecem também nessa rede. Problemas sérios de falta de higiene. A gente denuncia. E é preciso que haja uma mudança de concepção. Então, quem entrar no raio-x das escolas irá acompanhar passo a passo o nosso sistema de verificação das escolas. Está em curso, nós estamos fazendo um aplicativo para que os pais possam utilizar a partir do seu telefone, preenchendo informações que vão abastecer o raio-x das escolas, para que a gente possa fazer o requerimento da população. Inclusive já temos uma ferramenta que chama-se requerimento online. O pai chega lá, faz a denúncia, coloca a foto que ele pode tirar do seu celular e a gente vai e a gente denuncia. As redes sociais, elas funcionam muito bem se a gente puder propagar a informação. E nós acreditamos nisso. E a gente fica feliz quando a gente critica, como por exemplo a escola Nossa Senhora do Pilar, bem pertinho da prefeitura. A gente denunciou, era um canteiro de obras que a construtora foi embora e a prefeitura transformou numa escola. Inaceitável, de madeirite, um calor insuportável, a fossa estourada no pátio. A gente denunciou, a gente levou à imprensa, a prefeitura fez uma reforma, não era o ideal, mas reformou. A gente denunciou a escola lá em Sítio dos Pintos, a escola Mundo Esperança. Eu disse, essa barreira vai cair, senão não tem perigo de desabamento, era isso que a prefeitura dizia. A gente denunciou o Ministério Público, o Ministério Público foi com sua engenharia e detectou o risco iminente de deslizamento da barreira. A escola foi interditada, a prefeitura começou a fazer a contenção. Eu não sei se essa ação ela resultou no impedimento de uma tragédia. A tragédia poderia ter acontecido. E, sinceramente, eu não entendo como é que alguém teve a ideia de fazer uma escola embaixo de uma barreira. É algo desumano. Eu, na condição de pai, eu não me sentiria capaz de deixar uma criança, um filho meu, numa escola que tivesse uma barreira, inclusive com uma comunidade em cima, que também com risco de deslizamento, e onde os relatos indicam que as crianças mais velhas em cima jogam objetos nas crianças que estão embaixo. É inaceitável. Isso numa rede que custa R$800 por mês, é de causar indignação. O senhor chegou em algum lugar que foi digno de elogio? Na rede? Difícil? Na rede. Olha, as novas escolas, elas são aceitáveis. Então, eu diria que... Mas é insuficiente, Mário Neto, porque você tem 320 unidades. Se você tem meia dúzia que está funcionando, isso não permite que você tenha esperança de que ela será recuperada. Agora, exemplos como o que eu falei, da melhora na qualidade do material, indica que nós estamos na linha certa de continuar nesse caminho propositivo. O que é que eu defendo? Eu defendo que a gente rompa com a atual rede a partir de parceria público-privada, onde a iniciativa privada iria ofertar à prefeitura prédios grandes para 1000 alunos. Aí vão dizer o seguinte, querem privatizar o ensino municipal, público, gratuito. Sim, mas se for por questão de aluguel, nós não já alugamos? Mas por que alugar casebre não é privatizar?
Porque é isso que acontece. A rede é formada por casas alugadas, onde o valor não é de mercado, são casas que não têm alvará, são casas que não têm saída de incêndio. É preciso que a gente saia da caixa. Então, se a iniciativa privada faz o prédio, ela explora, e em 30 anos esses prédios são revertidos para a prefeitura poderia pagar. Pagando, porque o grande problema também é que nós temos muitas escolas pequenas. Quando você tem muitas escolas, pequenas escolas, você não trabalha na otimização. Você precisa de mais professores. Você trabalha sem escala. Então, quando as grandes e as melhores escolas da cidade são grandes escolas. Por quê? Porque elas precisam de escala. Então, por que essa lógica não é para a escola municipal? Existem ruas nos bairros onde as escolas municipais estão localizadas que tem 3, 4 escolas municipais. Às vezes as escolas municipais funcionam embaixo do porão da igreja. Escola Cristina Tavares, no Ibura, embaixo do subsolo de uma igreja. Tem a escola Parque dos Milagres, o seu anexo funciona dentro do templo de uma igreja. E a divisória entre uma sala e outra é um papelão. Então a criança fala em uma sala, de uma turma, que a outra escuta. A escola Deus é Amor, é uma escola que isso aqui é uma escola, aí você vê a divisória é um papelão. Isso não é uma escola. Eu não aceito como é que alguém permitiu que as nossas crianças elas fossem depositadas nessas escolas, nessas casas que são chamadas de escola. Às vezes a fossa ela está ao lado da caixa d'água. Que garantia você tem que não há vazamento, que não há infiltração? Então a gente já, por diversas vezes, denunciou e fizemos teste na qualidade da água e detectamos que a água está contaminada. É descaso que nós diremos, estamos pagando caro porque o valor é elevado, mas o custo será muito maior no futuro, quando essas crianças que poderiam ser pessoas bem formadas, bem educadas, bem cuidadas, irão sofrer para conseguir uma colocação no mercado. E como o mercado de trabalho ele é cada dia mais exigente, nós teremos muito provavelmente a necessidade de fornecimento de Bolsa Família para que pessoas que foram abandonadas no passado tenham um mínimo de dignidade para viver no futuro. Uhum. Para os próximos 2 anos, o que é que o senhor pensa como parlamentar de oposição, especialista aí nessa questão de educação? O PSDB também pensa no futuro, daqui a 2 anos, na verdade 1 ano e alguma coisa, né? Em 2016 nós teremos eleições municipais, tanto para a Câmara como também para o Executivo. O PSDB, por exemplo, pretende lançar algum candidato? Olha, eu defendo a Executiva Nacional, a posição da Executiva Nacional do partido, que orienta que nas grandes cidades o PSDB tenha candidato a prefeito. Então, eu faço parte de um partido que eu acredito que tenha o melhor projeto para a nossa cidade. Então, vou defender que a gente lance candidatura a prefeito em 2016 e a governador em 2018. Acho que o partido ele precisa defender ideias. E nós temos ideias e nós temos um programa permanente de discussão. E a nossa linha na Câmara Municipal, eu presido a Comissão de Educação da Câmara Municipal do Recife, será a manutenção do trabalho na educação, mas a manutenção de todas as posições que defendem o cidadão, que defendem o contribuinte, que está cansado de pagar muito caro e de ter um retorno tão deficiente. E para encerrar rapidamente, então, teremos um André Regis, por exemplo, candidato ao governo municipal em 2016? Não há... Há uma possibilidade? Não, veja, o partido vai decidir quem é o candidato, né? Nós temos um candidato, nós tivemos um candidato que foi muito bem votado na eleição passada, Daniel Coelho, mas se ele não quiser ser candidato, nós temos certamente outras opções. E nós estamos nessa linha porque nós acreditamos que a Prefeitura da cidade do Recife ela precisa ser modificada do ponto de vista da gestão.
André Regis, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Off. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a você também, que nos acompanhou até este momento. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo domingo em mais um programa Em Off.